Atenção! Esta é a segunda parte de uma bela história baseada na vida real da Dona Ana. Se você não viu a primeira parte, pare agora mesmo e vá assistir. Está disponível em nosso canal. Para entender esta incrível jornada, é essencial que você conheça o início da história. Agora, se você já assistiu a primeira parte, prepare-se. O desfecho desta história vai te surpreender a cada momento. Só não esqueça de prestigiar nosso trabalho com um like da confiança e junte-se à nossa comunidade se inscrevendo no canal. Sua participação é vital e nos motiva a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores. Ajeitem-se confortavelmente. Dona Ana, estamos todos ouvidos para conhecer o desfecho da sua jornada. Ah, meu bem, que alegria ter você de volta. Vamos ver onde foi que paramos mesmo. Deixa eu puxar pela memória. Ah, sim, agora me lembro. Parece que foi ontem, mas já faz tanto tempo. Eu, uma mocinha sonhadora, chegando na cidade grande com o Totó, meu fiel companheiro de 4 patas. A gente tinha acabado de bater na porta da pensão da dona Zulmira e ela aceitou que a gente ficasse hospedado lá. No dia seguinte, acordei animada, o coração cheio de esperança. Me arrumei o melhor que pude e fui para tal entrevista. Mas ai que decepção! Nem 10 minutos durou. A moça olhou para mim de cima a baixo e disse com aquela voz enjoada: "Sinto muito, mas você não tem o perfil que procuramos." Saí de lá arrasada com um bolo na garganta. Mas não podia me dar ao luxo de chorar, né? Tinha que achar um emprego de qualquer jeito. Foi assim que comecei minha peregrinação pela cidade. Busquei o Totó na pensão. Ele ficou tão feliz em me ver. A dona da pensão disse que foi bom eu ter voltado, pois ele estava chorando muito. Pensa na felicidade do bichinho quando me viu. Também pudera, né? Deve ter pensado que eu ia abandonar ele lá. Andamos por tudo quanto é canto. Entrava em cada loja, padaria, mercadinho que via pela frente. Onde tinha uma plaquinha de "Precisa-se", lá estava eu, batendo na porta e perguntando se não tinham uma vaguinha para mim. Foram 4 dias difíceis, vou te contar. Teve hora que pensei em desistir, voltar para casa do seu Antônio. Mas aí lembrava de tudo que tinha passado, de como tinha lutado para chegar até ali. Não podia desistir agora. Sem contar que eu liguei para ele e ele me incentivou a ficar, disse que se precisasse ele mandava mais dinheiro. Depois de muito procurar, consegui um emprego numa lojinha de cópias. O dono, seu Josué, era um senhor de idade que ficou com pena de mim. Disse que eu lembrava a neta dele. Era um trabalho muito fácil. Seu Josué, Deus abençoe aquele homem, deixou eu levar o Totó para o trabalho. Ele ficava quietinho num cantinho da loja, só esperando a hora de ir embora. Era meu grude. A vida foi se ajeitando aos poucos. De dia trabalhava na lojinha. De noite estudava. Tinha decidido que ia terminar os estudos nem que fosse fazendo supletivo. No domingo, que era minha folga, eu e o Totó íamos passear num parque que tinha perto da pensão. Era o momento que eu mais gostava. A gente ficava horas ali, eu jogando bolinha para ele buscar, conversando com ele como se fosse gente. Deve parecer bobagem, mas o Totó era meu melhor amigo naquela cidade grande. Certa vez eu estava voltando para a pensão depois de um desses passeios. Já estava escurecendo e eu apressei o passo. Mesmo depois de meses morando ali, ainda não me sentia muito segura andando de noite. De repente ouvi um grito que gelou minha espinha. Olhei em volta e vi uma cena que me deixou em pânico. Uma menininha, devia ter uns 5 anos, estava pedalando uma bicicletinha bem no meio da rua. E vindo na direção dela, um caminhão enorme. Nem pensei 2 vezes. Saí correndo o mais rápido que podia, gritando para a menina sair da frente. O Totó corria do meu lado, latindo feito louco. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu sabia que não ia chegar a tempo. O caminhão estava perto demais e a menina nem tinha percebido o perigo. Foi tudo muito rápido. O caminhão se aproximando, a menina pedalando distraída, eu correndo e gritando. Na luz fraca da noite, dava para ver que o motorista nem tinha notado a criança.
Naquele momento, achei que ia presenciar uma tragédia. Foi aí que aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. O Totó, meu cachorrinho fiel, saiu feito um raio. Num piscar de olhos, ele estava na frente do caminhão. Com uma força que eu nem sabia que ele tinha, empurrou a menina com as duas patas, fazendo ela cair para o outro lado da rua. O caminhão passou roncando. O motorista nem percebeu o que quase tinha acontecido. Fiquei ali, paralisada, o coração aos pulos. A menininha começou a chorar, mais de susto do que de machucado. O Totó, todo orgulhoso, ficava pulando em volta dela, abanando o rabo como se tivesse acabado de ganhar o melhor osso do mundo. De repente, vi uma senhora correndo na nossa direção. Parecia que ia ter um treco, coitada. Chegou ofegante, agarrou a menina nos braços e começou a chorar junto. Meu Deus do céu! Luna, minha netinha, você tá bem? Tá machucada? A menininha, que agora eu sabia que se chamava Luna, fungou e disse que estava tudo bem. A avó dela olhou para mim e para o Totó, os olhos cheios de lágrimas. Moça, foi você e esse cachorro que salvaram minha neta? Expliquei o que tinha acontecido, como o Totó tinha sido o verdadeiro herói. A senhora, que se apresentou como Dona Nina, não parava de agradecer. Pegou minha mão, apertou, depois se abaixou para fazer carinho no Totó. Que Deus abençoe vocês dois. Nem sei como agradecer. A gente foi se sentar num banco ali perto para Dona Nina se acalmar um pouco. A Luna, recuperada do susto, já estava brincando com o Totó. Os dois correndo de um lado para o outro como se nada tivesse acontecido. Dona Nina começou a falar, sua voz trêmula revelando o nervosismo do momento. Sabe, minha querida, essa menina é minha única alegria nesses dias. Meu filho... Ah, meu filho... Ela balançou a cabeça, suspirando profundamente. A senhora deve ser muito próxima dele, comentei, tentando ser gentil. Dona Nina soltou uma risada amarga. Próxima? Mal o vejo. Ele sempre está viajando, dizendo que são negócios. E aquela nora minha, ela fez uma careta de desgosto. Parece que só pensa em festa e roupas caras. Nem liga para a própria filha. Fiquei em silêncio, sem saber como responder. Dona Nina continuou. Sabe, minha jovem, meu filho só amou uma mulher de verdade na vida. Eram unidos desde pequenos, namoraram na adolescência. Um amor tão puro. Seus olhos se encheram de lágrimas. Dona Nina fez uma pausa, enxugando uma lágrima teimosa. Sua voz estava embargada quando continuou. O nome dela era Zenaide. Tão jovem, tão cheia de vida. Naquele momento, senti um arrepio. Era o nome da minha mãe. Intrigada pela história, perguntei: o que aconteceu com eles, Dona Nina? Dona Nina suspirou profundamente, seus olhos perdidos em lembranças distantes. Era uma época difícil, sabe? Vivíamos numa cidadezinha do interior. Todo mundo se conhecia. Ricardo e Zenaide eram inseparáveis desde crianças. Primeiro amor. Eles tinham tantos sonhos. E então? Perguntei, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. Então, de repente, tudo mudou. Dona Nina continuou. Meu marido, Hamilton, recebeu uma herança milionária de um tio distante. Foi uma surpresa e tanto pra gente. Ela balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse. Antônio decidiu que precisávamos nos mudar para a capital, investir o dinheiro. Compramos uma fábrica e tudo. Ele dizia que era para dar um futuro melhor para o Ricardo e para os irmãos dele. Tenho 4 filhos, contando com o Ricardo também. E Zenaide? Perguntei, sentindo um nó se formar na minha garganta. Ah, minha filha. Foi de partir o coração. Ricardo implorou para levarmos ela junto, mas o pai dele não deixou. Zenaide tinha só 15 anos, entende? Ricardo obedeceu o pai, mas jurou que voltaria por ela assim que pudesse. Dona Nina fez uma pausa, sua voz ficando mais baixa. Mas o destino é cruel às vezes. Uns meses depois de nos mudarmos, Antônio mostrou um jornal para o Ricardo. Tinha a foto da Zenaide e a notícia da morte dela. Um acidente terrível com um trem descarrilhado. Junto com ela, morreram mais 2 pessoas. Senti meu coração apertar. Que tragédia horrível, murmurei. Dona Nina me olhou nos olhos, uma expressão estranha em seu rosto. Sabe,
Zenaide era tão jovem, tão cheia de vida. Ela inclinou a cabeça me estudando. É engraçado, mas você me lembra muito ela. Tem algo no seu rosto, no seu jeito. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Seria possível? Antes que eu pudesse responder, a dona Nina viu ao longe um carro e disse que era o filho chegando. Um veículo luxuoso parou um pouco distante, lá no estacionamento. Era daqueles carros que a gente só vê em filme, sabe? De lá de dentro, saiu um homem bem vestido, caminhando bem rápido e dizendo: "Luna, vem cá, minha filha", ele chamou. Num instante, a menininha correu para os braços do pai toda feliz. Dona Nina se levantou do banco, parecendo de repente mais tensa. "Filho, que bom que você chegou", ela falou. "Nem sabe o que aconteceu. O homem que agora eu sabia que era filho da Dona Nina e pai da Luna, olhou para mim e para o Totó com uma curiosidade." Dona Nina, sem perder tempo, explicou rapidinho o que tinha acontecido, como eu e o Totó tínhamos salvado a Luna de ser atropelada. O pai da menina veio na nossa direção, agradecendo como se não houvesse amanhã. "Muito obrigado, moça. Nem sei como agradecer. Se não fosse pela senhora e seu cachorro." Foi nessa hora que aconteceu algo que eu não estava esperando nem em sonho. Quando olhei direito para o homem, quase caí para trás. Era ele, o mesmo que tinha me visitado no hospital depois do meu acidente. Pelo jeito, ele também me reconheceu. Ficou parado que nem estátua, me olhando com uma cara de quem tinha visto assombração. Dona Nina, esperta que só ela, percebeu na hora que tinha algo estranho no ar. "Vocês se conhecem?" ela perguntou, olhando de um para outro. Senti meu rosto pegar fogo. Baixei os olhos para o chão que nem se fosse a coisa mais interessante do mundo e falei com a voz mais tremida: A gente se conhece sim. Ele me visitou no hospital depois do meu acidente." Um silêncio pesado caiu entre a gente, de tão quieto que ficou. Luna e o Totó, alheios a toda essa confusão de gente grande, continuavam brincando como se nada tivesse acontecido. Foi o homem que criou coragem e quebrou o silêncio. Eu nem sei o que dizer. "Depois de tudo que aconteceu, você salva minha filha. Como é que pode uma coisa dessas?" "Olha", ele continuou, passando a mão no cabelo. "Eu sei que nada do que eu disser vai mudar o que aconteceu, mas quero que saiba que sinto muito mesmo. Por um lado, ainda tinha uma mágoa do acidente, mas por outro, olhava para Luna, tão pequenininha e inocente, e pensava em como a vida dá voltas. Então, criei coragem e resolvi agradecer. Sabe, eu queria agradecer ao Senhor", falei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava, "por ter pago as contas do hospital e meu tratamento." Nunca tive a oportunidade de dizer isso antes. O homem pareceu surpreso, como se não esperasse isso. "Não precisa agradecer. Era o mínimo que eu podia fazer depois do que aconteceu. Só lamento não ter podido fazer mais." De repente ele se virou para a mãe dele, a cara fechando que nem tempo de chuva. "Mãe, a senhora precisa ficar mais atenta. A senhora sabe que a Luna é meu tesouro, minha única filha." Dona Nina ficou mais vermelha que pimentão. "Filho, me desculpe. Foi tudo muito rápido. Num momento ela estava aqui do meu lado, no outro já tinha sumido com aquela bicicleta." "É verdade, vovó." Luna interrompeu, ainda agarrada no Totó. "Eu vi uma borboleta azul linda e quis seguir ela. A vovó até gritou, mas eu tinha que pegar a linda borboleta." O pai da menina respirou fundo, passando a mão no rosto. Dava para ver que estava tentando se acalmar. "Luna, meu amor, você não pode fazer isso. É perigoso. Promete para mim que não vai mais sair correndo assim?" Luna fez bico, mas prometeu. "Prometo, papai." Dona Nina, parecendo querer mudar de assunto, de repente se virou para mim. "Nossa, mas que cabeça a minha. Falei esse tempo todo e nem perguntei seu nome, querida." Senti todos os olhares se voltarem para mim. "Ana, mas me chamam de Aninha", respondi. O filho dela, que até agora eu não sabia o nome, deu um passo na minha direção. "Me chamo Ricardo", ele disse, estendendo a mão. "Desculpe por não ter me apresentado antes. E obrigado de novo por salvar minha filha." Apertei a mão dele. "De nada", falei.
Fico feliz que tenha dado tudo certo. Seu Ricardo ficou me olhando de um jeito estranho, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Você é daqui? Ele perguntou. Não, respondi. Sou de uma cidadezinha do interior. Expliquei que estava hospedada há alguns meses na pensão da dona Zulmira. Quando falei o nome da minha cidade, vi Dona Nina e seu Ricardo trocarem um olhar espantado. Mas essa é a cidade onde a gente morava antes de vir para a capital, Dona Nina disse, a voz tremendo um pouco. Seu Ricardo parecia ter ficado sem fala. É mesmo? Falei, surpresa com a coincidência. O mundo é mesmo pequeno, não é? Olha, me bem, o que vou te contar agora é algo que ainda me arrepia, mesmo depois de tantos anos. Aquele dia no parque começou como qualquer outro, mas terminou mudando minha vida para sempre. Depois que falei o nome da minha cidade, vi a Dona Nina e seu Ricardo trocarem um olhar que parecia dizer 1000 coisas. Foi aí que a Dona Nina começou a fazer perguntas, uma atrás da outra, como se tivesse esquecido de respirar. E de que bairro você é, minha querida? Ela perguntou, a voz tremendo um pouquinho. Respondi que era do bairro São José, perto da Igreja Velha. Juro que vi os olhos dela brilharem de um jeito estranho. E seus pais, quem são? Ela continuou, inclinando-se para frente como se cada palavra minha fosse um tesouro. Ah, minha filha, nessa hora senti um aperto no peito, como sempre acontecia quando falava da minha mãe. Minha mãe se chamava Zenaide, falei, a voz meio baixa. Meu pai, bem, nunca conheci. Seu Ricardo, que até então estava em pé, sentou no banco de repente como se as pernas não aguentassem mais seu peso. Não pode ser, ele murmurou, passando a mão pelo rosto. Mas a Dona Nina, vixe, parecia que tinha tomado um café extra forte. Os olhos dela brilhavam de um jeito. Mas o nome da sua mãe, ela falou, a voz quase sumindo, é realmente Zenaide? E o sobrenome, Aparecida de Oliveira? Senti um frio na barriga. Como ela sabia o nome completo da minha mãe? É sim, respondi, a boca seca. Como a senhora sabe? Ela ignorou minha pergunta e continuou. E seus avós? Quem são eles? Geraldo e Josefa, respondi cada vez mais confusa. Minha filha, o que aconteceu depois foi uma cena que eu nunca vou esquecer. Seu Ricardo começou a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo. Grandes lágrimas escorrendo pelo rosto dele, os ombros sacudindo. Não pode ser, mãe, ele falava entre soluços. A Zenaide morreu. O papai me mostrou a notícia no jornal. Foi aí que eles começaram a me contar a mesma história que Dona Nina tinha me falado antes. Sobre 2 jovens apaixonados, separados pelo destino, sobre um acidente de trem e uma gravidez que ninguém sabia. Eles começaram a fazer as contas, minha idade, a data do acidente. Tudo batia. Eu só podia ser filha do seu Ricardo. Enquanto eles falavam, eu sentia como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Era muita informação de uma vez só. Mas aí, minha filha, aconteceu algo que fez tudo ficar ainda mais real. Lembrei que tinha uma foto antiga da minha mãe na bolsinha de dinheiro. Com as mãos tremendo, peguei a foto e mostrei para eles. Ah, se você visse a cara deles! A Dona Nina soltou um grito abafado, as mãos voando para a boca. Seu Ricardo... Bem, seu Ricardo parecia que tinha visto um fantasma. É ela, mãe, seu Ricardo sussurrou, pegando a foto com cuidado como se fosse quebrar. É a minha Zenaide. Os olhos dele brilhavam, cheios de amor e saudade. Ele ficou ali, olhando para a foto por um tempão, como se tivesse hipnotizado. Então, de repente, ele levantou a cabeça e me olhou cheio de esperança. E onde ela está agora, Aninha? Como ela está? Senti meu coração apertar. Como é que eu ia contar para ele? Como é que eu ia tirar aquela esperança que eu via nos olhos dele? Fiz uma pausa tentando encontrar as palavras certas. Não tinha jeito fácil de dizer aquilo. Seu Ricardo... Eu comecei, a voz falhando. Minha mãe, ela... faleceu há um pouco mais de 1 ano. Falei finalmente, sentindo as lágrimas começarem a cair. Não pode ser, ele murmurou, balançando a cabeça como se não quisesse acreditar. Tive que contar tudo, sobre a doença que pegou minha mãe de surpresa,
como ela lutou bravamente, mas no fim, seu Ricardo desabou soluçando como uma criança. Dona Nina, chorando também, era de partir o coração. Meu Deus, minha Zenaide, ele chorava. Eu achei que ela tivesse morrido há tanto tempo. E agora, não pode ser. Ele murmurou, balançando a cabeça, como se não quisesse acreditar. Fiquei ali, sem saber o que fazer ou dizer. Era como se eu tivesse aberto uma ferida antiga nele, uma ferida que nunca tinha cicatrizado direito. Seu Ricardo chorou por um bom tempo, abraçado com Dona Nina. Eu podia ver a dor nos olhos dele, uma dor profunda, de quem tinha perdido o amor da sua vida 2 vezes. Enquanto a gente estava ali, descobrindo essa história maluca, a Luninha, filha do seu Ricardo, chegou perto do pai e abraçou as pernas dele. Pai, ela falou com aquela vozinha de criança, nunca vi o senhor chorar. Foi nesse momento que eu percebi. Eu tinha uma irmãzinha que eu nem sabia que existia. A Dona Nina, coitada, chorava tanto que mal conseguia falar. Ela me abraçou forte, soluçando algo sobre descobrir uma neta perdida. Então seu Ricardo, que agora eu havia descoberto ser meu pai, olhou para mim com os olhos cheios d'água. Era estranho, sabe? Eu ainda não conseguia ver ele como pai, muito menos chamar ele assim. Estava tudo acontecendo tão rápido. Ele se aproximou de mim, meio hesitante, e perguntou com a voz embargada e os braços esticados: "Posso te abraçar, minha filha?" Senti um nó na garganta, fiquei ali parada, sem saber direito o que fazer. Mas aí, sem nem pensar, me vi dando um passo à frente e deixando ele me abraçar. Foi um abraço desajeitado no começo, sabe? Mas aos poucos, senti um carinho por ele. A Luninha, vendo a cena, veio correndo e se juntou ao abraço, se espremendo entre a gente. "Eu sou irmã da Aninha agora, né, pai?" Ela perguntou toda animada. E não parou por aí, não. A Dona Nina, que assistia tudo com lágrimas nos olhos, veio e abraçou todos nós. E de repente me dei conta. Eu tinha acabado de ganhar uma família. Era uma sensação estranha, sabe? Mistura de medo, alegria, confusão. Agradeci a Deus nos meus pensamentos. Bom, depois expliquei para eles que eu sabia bem pouco sobre meu pai. Claro que eu perguntava, vixe, como perguntava. Mas minha mãe sempre mudava de assunto. Ficava com os olhos marejados e dizia que era melhor deixar o passado para trás. Meus avós, quando eu insistia muito, soltavam umas migalhas de informação aqui e ali. Diziam que ele era um rapaz bonito, mas que tinha sumido antes de eu nascer. Era pouco, mas era tudo que eu sabia. Acabei aprendendo a viver com esse mistério, mesmo que de vez em quando a curiosidade ainda apertasse. Dona Nina e seu Ricardo trocaram um olhar pesado antes de começar a falar. Seu Ricardo suspirou fundo e disse: "Aninha, meu pai, seu avô Hamilton, faleceu há 5 anos. Foi difícil para toda a família. Ele teve um AVC grave", Dona Nina explicou, sua voz embargada. Ficou internado por quase 2 meses. Depois, passou por um longo período de reabilitação em casa, com enfermeiros e fisioterapeutas. A gente tinha esperança que ele se recuperasse totalmente, mas infelizmente ele teve complicações e acabou falecendo 6 meses depois do AVC inicial. Seu Ricardo pegou a mão da mãe, dando um aperto de leve antes de continuar. Depois do AVC, papai teve dificuldades com a fala e a memória. Às vezes ele ficava confuso, não reconhecia onde estava. Teve dias bons e ruins. Nos últimos tempos, ele desenvolveu uma pneumonia que o deixou muito debilitado. Foi difícil ver ele sofrendo assim. Quando ele partiu, apesar da dor, sentimos que foi um descanso para ele. Depois que ele se foi, Dona Nina explicou. Seu Ricardo e os irmãos tiveram que assumir os negócios da família. São 4 fábricas de tecidos, sabe? Uma responsabilidade e tanto. Seu Ricardo assentiu, passando a mão pelo cabelo num gesto cansado. Não foi fácil. Cada um ficou responsável por uma fábrica. Eu fiquei com a maior aqui na capital. Meus irmãos cuidam das outras 3. Fiquei ali, tentando absorver tudo aquilo. Um avô que eu nunca conheci. Era muita coisa para processar. "Aninha", seu Ricardo falou, parecendo nervoso. "Você acha que poderíamos ir até a cidade onde você morava?
Talvez a gente consiga descobrir mais coisas por lá. Pensei um pouco e lembrei do seu Antônio. Tenho seu Antônio, ele é como um avô para mim, falei. Ele era amigo dos meus avós. Talvez ele saiba de alguma coisa. Seu Ricardo assentiu, parecendo animado com a ideia. Então ele me surpreendeu com um convite. Você gostaria de ir para minha casa ou para a casa da minha mãe primeiro? Poderíamos conversar mais, conhecer melhor um ao outro. Senti meu coração que me sentia mais à vontade em ir para a casa da dona Nina primeiro. Mas antes, precisávamos passar na pensão para avisar a dona Zulmira. Não queria que ela ficasse preocupada, afinal, já era para eu ter chegado faz um tempo. Quando entrei no carro do seu Ricardo, quase caí para trás. Nunca tinha andado num carro tão chique, eu acostumada com o Ford velho do seu Antônio. Me senti uma verdadeira madame. O Totó estava no meu colo, coitado, mais ansioso que eu. Dava para sentir o coraçãozinho dele batendo que nem bomba-relógio, a respiração ofegante. O caminho até a pensão foi cheio de perguntas. Eles queriam saber tudo sobre minha vida, minha infância, meus gostos. Eu tentava responder e ao mesmo tempo acalmar o Totó, que não parava quieto. Dona Nina até tentou fazer um cafuné nele, mas o bichinho estava nervoso demais para aceitar o carinho de estranhos. Mal deu tempo de responder tudo, já que a pensão era bem pertinho. Quando o carro parou, o Totó já estava quase pulando do meu colo, ansioso para sair. A dona Zulmira ficou de queixo caído quando contamos tudo. Ela olhava de mim para o seu Ricardo, como se estivesse vendo um milagre ali na cara dela. Mas quem diria? Ela falou, balançando a cabeça. A menina vem para a cidade grande e descobre que é filha de gente rica. Parece história de novela. Depois de explicar tudo e pegar algumas coisas minhas, fomos para a casa da dona Nina. Meu Deus do céu, que casa! Era uma mansão enorme, linda de doer os olhos. Tudo tão limpo e cheiroso que dava até medo de pisar. Mal entramos e uma senhora de uniforme veio nos receber. Era a dona Clotilde, a empregada que morava lá. Pelo jeito que ela abraçou a dona Nina e seu Ricardo, e como a Luna pulou no colo dela, dava para ver que era quase da família. Dona Nina nem esperou a gente sentar direito, e já foi contando tudo para dona Clotilde. A mulher ficou me olhando como se eu fosse uma aparição. Dona Clotilde começou a me fazer 1000 perguntas. Dava para ver que ela já sabia de toda a história da minha mãe e do seu Ricardo, e estava impressionada demais com a novidade. Enquanto isso, Luna corria pela casa toda, animada demais para ficar parada. Fala a verdade, uma criança com saúde é a coisa mais linda que tem. Vem, Aninha, ela gritava. Quero te mostrar meu quarto. Eu tentava prestar atenção na Luna, mas não conseguia deixar de ouvir o Totó latindo e chorando lá fora. Coitadinho, ele devia estar assustado com todo esse lugar novo. Dona Nina percebeu minha preocupação e falou, meio sem jeito. Desculpe, minha querida, mas eu não gosto muito de cachorro dentro de casa. Sabe como é? A sujeira, os pelos. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela se virou para Dona Clotilde. Por favor, sirva uma comida boa para o Totó lá fora. Fiquei aliviada. Dona Clotilde saiu rápido para cuidar dele, e eu pude ver pela janela ela fazendo carinho nele enquanto colocava a comida. Luna, impaciente com a demora, pegou minha mão e começou a me puxar. Vem logo, Aninha. Quero te mostrar minhas bonecas. Era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu mal sabia onde focar minha atenção. Seu Ricardo riu, bagunçando o cabelo da filha. Calma, princesa. A Aninha não vai embora agora. Temos muito tempo para mostrar tudo para ela. Dona Nina sumiu por um instante e voltou com um álbum de fotos enorme. Olha só, querida, ela falou, abrindo o álbum no meu colo. Aqui tem um monte de fotos da sua mãe e do Ricardo quando eram jovens. Fiquei olhando aquelas fotos, vendo minha mãe sorrindo, tão jovem e cheia de vida. Era estranho ver seu Ricardo adolescente, com aquele jeitão de moleque apaixonado. Difícil de acreditar que aquele rapaz das fotos era meu pai. Essa aqui, Dona Nina apontou para uma foto. Foi no dia que eles começaram a namorar. Olha só como eles estavam felizes. Seu Ricardo se sentou do meu lado, olhando as fotos por cima do meu ombro.
Eu lembro desse dia, ele falou, a voz meio embargada. Foi no festival da primavera. Eu tinha juntado dinheiro o ano todo para comprar um anel para ela. Luna, curiosa como sempre, se espremeu entre a gente para ver as fotos também. Papai, essa moça bonita é a mamãe da Aninha? Seu Ricardo fez que sim com a cabeça. É sim, meu amor. Essa é a Zenaide, a mãe da Aninha. E cadê ela agora? Luna perguntou, olhando em volta como se esperasse ver minha mãe aparecer a qualquer momento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Seu Ricardo pigarreou, tentando encontrar as palavras certas. Lembra que o papai te explicou que algumas pessoas vão morar no céu? Então, a Zenaide foi morar no céu há algum tempo. Luna fez bico, parecendo triste. Que nem a vovó Celeste. Isso mesmo, querida. Dona Nina respondeu, puxando a neta para o colo. Que nem a vovó Celeste. Continuamos olhando as fotos, com Dona Nina e seu Ricardo contando histórias de cada uma. Era como se eu estivesse vendo um filme da vida da minha mãe, uma vida que eu nunca tinha conhecido. Depois de um tempo, Dona Clotilde apareceu anunciando que o jantar estava pronto. Nem tinha percebido que já era tão tarde. O cheiro que vinha da cozinha era de dar água na boca. A mesa de jantar era enorme, dava para sentar umas 10 pessoas fácil. Fiquei meio sem jeito, sem saber direito como me comportar, mas a Dona Nina logo me deixou à vontade. Come bastante, minha querida, ela falava, enchendo meu prato. Você tá muito magrinha. Durante o jantar, Ricardo começou a falar sobre a viagem para minha cidade. Podemos ir amanhã, o que você acha? Vou pedir para o meu irmão Roberto tomar conta das coisas na empresa. Concordei, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Será que a gente ia descobrir mais coisas sobre o passado? Mal podia ver a cara do seu Antônio quando soubesse. Depois do jantar, Luna já estava quase dormindo no sofá. Ricardo a pegou no colo, se despedindo da mãe. Aninha, ele falou, meio hesitante. Você quer ir para minha casa ou prefere ficar aqui? Olhei para Dona Nina, que sorriu para mim. Fica aqui, minha querida. Tem um quarto de hóspedes lindo esperando por você. Decidi ficar. Me sentia mais à vontade com a Dona Nina e tinha tantas coisas que eu queria perguntar para ela. Ricardo se despediu, prometendo voltar no dia seguinte. Quando ele saiu, Dona Nina me levou para o quarto de hóspedes. Era maior que o apartamento inteiro da Dona Zulmira. Descansa, minha querida, ela falou, me dando um beijo na testa. Tem um banheiro modesto aqui para você não precisar sair do quarto. Amanhã eu te mostro o resto da casa. Quando Dona Nina saiu, fui dar uma espiada nesse tal banheiro modesto. Minha Nossa Senhora, de modesto não tinha nada. Era um banheiro lindíssimo e, como todas as peças da casa, bem espaçoso. As torneiras pareciam ser de ouro, brilhavam tanto que até doía os olhos. O espelho ocupava uma parede inteira e tinha uns produtos de beleza num balcão de mármore que eu nem sabia para que serviam. Estavam tudo escrito em inglês. Fiquei ali parada, boquiaberta, pensando no que a Dona Nina consideraria um banheiro chique, se aquele ali era só modesto. Pensei também, se o banheiro já era assim, imagina o resto da casa que ela ia me mostrar amanhã. Deitada naquela cama enorme, sentindo como se tivesse hospedada em um hotel de luxo, fiquei pensando em como minha vida tinha mudado em questão de horas. De manhã, eu era só uma órfã. Em um domingo de folga, passeando com meu cão. Agora eu tinha um pai, uma avó, uma irmãzinha, uma família cheia de tios e gente que eu ainda ia conhecer. No dia seguinte, acordei com o cheiro de café fresco. Dona Nina e Dona Clotilde já estavam na cozinha, preparando um café da manhã que parecia banquete de rei. Ah, minha querida, deixa eu te contar o que aconteceu depois. Sabe, eu bem que queria te contar tudo nos mínimos detalhes, mas sei que você tem sua vida para tocar. Então vou tentar resumir, viu? Quando seu Ricardo veio nos buscar para ir lá na nossa cidade natal, foi uma viagem e tanto. Lembro como se fosse ontem. O Totó ficou todo animado no banco de trás, farejando o vento pela janela aberta. A Luna ficou com a mãe dela. Chegando lá, viu seu Antônio antes mesmo de sair do carro. Aquele carrão chamou a atenção dele, claro.
não só dele como da vizinhança inteira. Mas quando me viu descendo, abriu aquele sorriso banguela que você já conhece bem. Fazia uns meses que a gente não se via e que saudade eu sentia daquele velho. Mal tinha posto os pés para fora do carro e já fui entrando na casa dele toda feliz. Mas é claro que Totó chegou primeiro. O cachorro quase teve um infarto fulminante de tanta emoção. Mas aí veio a surpresa. Seu Antônio já sabia de tudo. A dona Zulmira, dona da pensão, aquela fofoqueira de plantão, tinha ligado e contado tudo nos mínimos detalhes. Confesso que fiquei meio chateada. Poxa, era eu quem devia ter contado. O engraçado foi ver seu Ricardo e seu Antônio se encontrando. Os dois ficaram se olhando por um tempo, como se estivessem vendo um fantasma. Aí, de repente, seu Antônio soltou. Ricardo? Aquele moleque encrenqueiro que vivia correndo atrás da Zenaide? Foi uma risada só. Seu Antônio pediu pra gente esperar um pouquinho e sumiu da casa. Enquanto isso, fiquei observando seu Ricardo e Dona Nina. Os dois olhavam tudo ao redor como se estivessem num museu. Para eles, aquela casa simples, aquela rua de terra, era como voltar no tempo. Dona Nina não parava de falar. Ali era onde a gente comprava pão. Naquela esquina, o Ricardo levou uma bronca da professora por estar matando aula. Era história atrás de história. Dava para ver nos olhos dela que cada cantinho daquela cidade trazia uma lembrança. Seu Ricardo, coitado, parecia meio perdido. Olhava tudo com uma cara de espanto, como se não acreditasse que estava ali de novo. Volta e meia, ele pegava na minha mão como se quisesse ter certeza de que eu era real mesmo. Ah, minha querida, agora o que vou te contar. Não foi fácil para mim de ouvir essa parte da história que até hoje me dá um nó na garganta. Lembro como se fosse ontem. A gente estava lá na casa do seu Antônio, todo mundo meio sem jeito, sem saber direito o que dizer ou fazer. Aí, de repente, seu Antônio voltou, mas não veio sozinho não. Trouxe junto a Dona Celeste e o seu Juvenal, os pais dos meus velhos amigos Carlos e Bia, nossos vizinhos que tanto ajudaram eu e a mamãe. Eles entraram meio devagar, sabe? Com aquela cara de quem tá pisando em ovos. Dava para ver que estavam com vergonha. E não era para menos, todo mundo ali se conhecia de outros tempos. Seu Ricardo e Dona Nina ficaram meio surpresos de ver eles ali. Dava para ver que não esperavam por isso. Depois dos cumprimentos meio sem jeito, uns abraços desajeitados, umas palavras engasgadas, todo mundo foi se ajeitando na sala. Vixe, que climão! Parecia mais velório que reunião de família. Todo mundo sentado nas beiradas das cadeiras, olhando para os lados, ninguém sabendo direito o que dizer. O silêncio pesava tanto que dava para ouvir até o tic-tac do relógio velho na parede. Foi aí que a Dona Celeste começou a falar. Sabe, ela era a melhor amiga da minha mãe. As duas eram que nem unha e carne. E o seu Juvenal? Esse era amigão do seu Ricardo nos tempos de moleque. Dona Celeste começou devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Olha, ela disse, sei que o que vou falar não é fácil de ouvir, mas vocês precisam saber a verdade. Eu pensava que nunca precisaria falar isso, mas como dizem, mentira tem perna curta. Ela olhou para o seu Ricardo, depois para Dona Nina e continuou. Com todo respeito, sei que seu pai era importante para vocês. Mas, infelizmente, seu Hamilton fez uma coisa muito errada. Minha filha, nessa hora o clima ficou ainda mais pesado. Seu Ricardo ficou branco que nem papel. A Dona Nina agarrou a mão dele com força. Dona Celeste continuou, a voz tremendo um pouquinho. Depois que vocês se mudaram, seu Hamilton veio até aqui, atrás da Zenaide. Ele descobriu que ela estava grávida. Seu Hamilton... Dona Celeste hesitou um pouco, mas continuou. Ele pediu para Zenaide abortar. Disse que o Ricardo estava namorando outra moça, filha de um amigo rico dele, e logo os dois iam noivar. Vixe, minha filha, nessa hora foi um Deus nos acuda. Seu Ricardo levantou num pulo vermelho de raiva. Mentira, ele gritou. Meu pai nunca faria isso. Dona Nina puxou ele de volta para o sofá, tentando acalmar. Mas dava para ver que ela também estava chocada com tudo aquilo. Seu Juvenal, que até então estava quieto, resolveu falar. É verdade, Ricardo. Eu estava junto quando seu pai veio falar com a Zenaide. Ele até ofereceu dinheiro para ela tirar o bebê.
Nossa Senhora! Nessa hora eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Quanta coisa minha mãezinha passou! Seu Ricardo estava arrasado. As lágrimas escorriam pelo rosto dele sem parar. Dona Nina abraçou ele, chorando também. Dona Celeste continuou, a voz baixinha. A Zenaide não aceitou, claro. Ela amava demais aquele bebê em seu ventre. Mas seu Hamilton se recusou a dar o endereço de vocês para ela. Eu estava ali, ouvindo tudo aquilo, sem saber o que sentir. Era como se tivessem me contando a história de outra pessoa, sabe? Não conseguia acreditar que era sobre mim, sobre minha mãe. Quando seu Hamilton foi embora, Dona Celeste falou olhando para mim. Sua mãe jurou que nunca mais ia procurar o Ricardo. Ela disse que ia criar você sozinha, com a ajuda dos pais dela. Nessa hora, sei lá por que, comecei a chorar. Talvez fosse a imagem da minha mãe, tão jovem, enfrentando tudo aquilo sozinha. Ou talvez fosse por finalmente entender por que ela sempre ficava tão triste quando eu perguntava sobre meu pai. Seu Ricardo levantou de novo, mas dessa vez foi para me abraçar. A gente ficou ali, chorando junto, como se estivesse tentando recuperar todos aqueles anos perdidos. Quando achávamos que todas as revelações já tinham sido feitas, seu Antônio nos surpreendeu mais uma vez. Com as mãos trêmulas, ele tirou do bolso um pedaço de jornal amarelado pelo tempo. Desdobrou com cuidado, como se fosse um tesouro precioso, e colocou na mesinha de centro para todo mundo ver. Era um recorte de jornal antigo, mostrando a notícia de um terrível acidente de trem. Lá, entre os nomes dos falecidos, estava escrito em letras pretas claras como o dia: Zenaide Aparecida de Oliveira. Fiquei olhando aquilo sem conseguir acreditar. Lembrei da história que a Dona Nina me contou naquela pracinha. Esse jornal, ele disse a voz baixinha. A Zenaide nunca viu. Quem guardou foi o seu Geraldo, o pai dela. Aí, minha filha, a história ficou ainda mais complicada. Seu Antônio nos contou que meu avô Geraldo, que Deus o tenha, tinha percebido que aquela notícia era falsa. Uma arapuca, uma mentira inventada para separar minha mãe do seu Ricardo de vez. Seu Geraldo, continuou seu Antônio, entendeu na hora que o pai do Ricardo, o seu Hamilton, era um homem perigoso. Um homem capaz de inventar a morte da própria nora grávida para separar o filho dela. Nessa hora, seu Ricardo não aguentou. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, silenciosas no começo, depois virando um choro de soluços. Dona Nina abraçou o filho com força, os olhos dela também marejados. Aquele desgraçado, ela murmurou, a voz trêmula de raiva e tristeza. O dinheiro que ele herdou subiu a cabeça dele. Meu Deus, Ricardo, imagina quantas mentiras aquele homem contou pra gente todos esses anos. Os dois ficaram ali, abraçados, chorando juntos. Era como se todo o peso daquela mentira, guardada por tantos anos, finalmente tivesse caído sobre eles. Dona Nina acariciava as costas do filho, tentando confortar, mas dava para ver que ela também estava arrasada com a descoberta. Foi um momento difícil de assistir. Ver aquelas duas pessoas que eu mal conhecia, mas que eram minha família, sofrendo daquele jeito, mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Seu Antônio continuou. O Geraldo ficou com medo. Medo do que aquele homem podia fazer se descobrisse que a Zenaide não tinha tirado o bebê, que a criança ia nascer. Foi aí que eu entendi o tamanho do sacrifício do meu avô. Ele tinha guardado aquele segredo todos aqueles anos para me proteger, para proteger minha mãe. Por isso, seu Antônio falou olhando para mim. Seu avô não disse nada para Zenaide. Ele preferiu deixar ela pensar que o Ricardo tinha seguido a vida dele, que tinha esquecido dela. Era melhor ela sofrer achando que tinha sido abandonada do que correr o risco de que o seu Hamilton descobrisse sobre você, Aninha. Naquela hora, senti um aperto no peito tão grande que pensei que ia desmaiar. Era muita coisa para processar. Meu avô, aquele homem quieto que eu mal me lembrava, tinha carregado esse peso por tanto tempo, tudo para me proteger.
Fiquei pensando na minha mãe, tão jovem, criando uma filha sozinha, sofrendo em silêncio, sem saber que o homem que ela amava também sofria, achando que ela tinha morrido. E tudo por causa da mentira de um homem. Seu Ricardo chorava abertamente agora. Meu pai, ele soluçava como ele pôde fazer isso comigo. Como? Dona Nina abraçou o filho, chorando também. Foi um momento de tristeza, de raiva, mas também de alívio. Finalmente, depois de tantos anos, a verdade tinha vindo à tona. E com ela, a chance de começar de novo, de curar feridas antigas, de construir novos laços. Ah, minha querida, você não vai acreditar no que aconteceu depois de toda aquela confusão. A vida deu tantas voltas que, às vezes, eu mesma fico tonta só de lembrar. Depois daquele dia na casa do seu Antônio, quando a gente descobriu toda a verdade, as coisas começaram a mudar rapidinho. Seu Ricardo, meu pai, decidiu que queria me conhecer melhor, recuperar o tempo perdido. Dona Nina, minha avó, foi mais rápida ainda. Mal tinha passado uma semana e ela já estava fazendo planos para eu ir morar com ela. Aninha, ela disse, você precisa fazer faculdade. E a casa é grande demais só para mim e a Clotilde. E assim foi. Me mudei para a casa da avó Nina e comecei a faculdade. Escolhi psicologia, sabe? Depois de tudo que passei, acho que criei um gosto por entender a cabeça das pessoas. Mas olha, minha filha, agora se segura na cadeira porque o que vou te contar é de cair o queixo. No começo que eu fui morar na casa da avó, seu Antônio vinha sempre me visitar. No começo era só para me ver mesmo. Mas depois... foi uma coisa de ver para crer. Um dia, eu estava na cozinha fazendo um café quando ouvi umas risadas na sala. Fui ver o que era, e não é que peguei a avó e ele conversando todo animados. Seu Antônio contando as histórias dele da roça e a avó Nina ouvindo com um sorrisinho no rosto que eu nunca tinha visto antes. Daí para frente, virou rotina. Seu Antônio aparecia quase todo dia, sempre com uma desculpa diferente. Eu estava passando por perto. Trouxe umas frutas do quintal. E a dona Nina? Nossa, ficava toda arrumadinha quando sabia que ele vinha. Mas o dia que eu quase caí para trás foi quando seu Antônio apareceu todo mudado. Cabelo cortado, roupa nova e, valha-me Deus, uma dentadura novinha em folha. Quase não reconheci o homem. E não é que ficou bonito? A dona Nina ficou toda derretida. Seu Antônio, como o senhor está elegante, ela falou. Daí para frente não teve mais jeito. Os dois viraram um grude só. Umas semanas depois me chamaram para conversar. Me contaram que estavam namorando. Fiquei tão feliz por eles, viu? Já pensou? Encontrar um amor assim nessa altura do campeonato? Tempos depois, o casamento foi uma belezinha. Organizamos uma cerimônia linda, simples no quintal mesmo. Teve bolo, música, todo mundo dançando. Ver aqueles dois de mãos dadas, com aquele brilho nos olhos, minha filha, foi de emocionar. Agora ele não era só meu avô do coração, era meu avô oficial também. Sabe, às vezes a vida nos surpreende. Quem diria que aquele senhor simples da roça e aquela madame da cidade iam formar um casal tão bonito? Seu Antônio foi morar com a gente na mansão. Os dois viviam em lua de mel. Eu até ficava constrangida às vezes. E o meu pai, seu Ricardo? Esse também mudou da água para o vinho. Depois que descobriu toda a verdade sobre o pai dele, decidiu que não ia cometer os mesmos erros. Parou de viajar tanto, começou a passar mais tempo em casa. Acabou não dando certo o casamento dele com a mãe da Luna. Os dois se separaram. Meu pai ficou com a guarda da Luna e a menina passava uns fins de semana com a mãe. A Luna adorou a ideia de morar com o pai. E mais ainda de ter a irmã mais velha por perto. Vira e mexe, ela estava lá em casa querendo dormir comigo, pedindo para eu contar história. E deixa eu te contar o que aconteceu com a tia Gertrudes. Pois é, aquela ali era uma peça, viu? Vivia de porre, enchendo a cara de cachaça dia e noite. Coitados da dona Celeste e do seu Juvenal, que se lascavam com uma vizinha daquelas. Era uma bagunça sem fim. Todo santo dia aquela mulher aprontava uma. Ora era gritaria até altas horas, ora era ela caindo pelos cantos do quintal, ora era som alto. Teve vez dela sair pelada pra rua
Imagina só o vexame. A dona Celeste vivia vermelha de vergonha, e o seu Juvenal, aquele santo homem, sempre tendo que ir lá acudir quando ela se estrepava. Era um desgosto, menina, um inferno na terra para quem morava perto. Depois que meu pai descobriu toda a verdade, ele cortou a pensão dela na hora. Mas, para minha surpresa, aquela ali mudou da água para o vinho, viu? De repente, ficou toda mansinha quando soube que eu tinha ficado rica. Num dia desses, ela apareceu lá em casa, toda humilde, pedindo ajuda. Disse que queria se internar numa casa de recuperação para alcoólatras. No começo, fiquei com o pé atrás. Afinal, aquela ali só tinha me dado dor de cabeça. Mas acabei amolecendo o coração e resolvi ajudar. Arrumei tudo direitinho, paguei a internação numa clínica boa e tudo. Achei que finalmente ela ia se endireitar, sabe? Mas que nada. Não deu nem um mês, a danada fugiu de lá. E para onde foi? Direto para o bar mais próximo. Daí para frente as coisas só pioraram. Ela voltou a beber mais do que nunca. Era um inferno. Vivia berrando pelos cantos, xingando todo mundo. Os vizinhos não aguentavam mais. Viviam reclamando do barraco que ela fazia. A gente até tentou ajudar de novo, sabe? Mas aquela ali era teimosa que nem uma mula empacada. Não queria saber da gente nem pintado de ouro. Preferia a companhia da garrafa. Uns anos depois... Bom, as coisas acabaram do jeito que a gente já esperava. Acharam ela lá caída no chão da cozinha. Tinha batido as botas, sozinha que nem sempre viveu. Foi triste? Ah, até foi. Afinal era da família, né? Mas fazer o quê? A tia escolheu viver daquele jeito. No fim das contas, acho que foi um alívio para todo mundo. Pelo menos agora ela está em paz. E os vizinhos também. Agora você deve estar se perguntando, e aquela casa dos seus avós? O que aconteceu com ela depois de tudo isso? Pois é, minha filha, aquela casa estava um caco só. A tia Gertrudes tinha destruído tudo, era de dar dó. Mas sabe o que eu fiz? Gastei um bom dinheiro, reformando tudinho, deixei aquela casa novinha em folha. Depois coloquei na imobiliária para alugar. E olha, tá lá até hoje. Nunca vendi, não. Sabe por quê? Minha mãe sempre dizia, promessa feita para quem já se foi é a mais sagrada que existe. E eu prometi para ela que ia cuidar daquela casa, que ia manter a memória da avó viva. Mas nem tudo era tristeza, não. Lembra que eu falei que estava fazendo faculdade? Pois deixa eu te contar o que aconteceu lá. Foi lá que conheci o João Carlos. Ele era do curso de Direito, filho do desembargador da cidade. Um moço tão educado, tão gentil, sempre bem arrumado, com aquele jeito de doutor. A gente se conheceu na biblioteca. Eu estava lá estudando, quando ele veio me pedir uma informação. Começamos a conversar e quando vi, já tinha passado a tarde toda. Daí para frente, todo dia ele dava um jeito de me encontrar. Ora era no intervalo das aulas, ora na hora do almoço. Sempre com uma desculpa diferente para puxar conversa. Um dia, ele me convidou para tomar um café. Foi tão romântico. Trouxe flores e tudo. Me tratava como uma princesa, sabe? Nunca tinha me envolvido com um rapaz antes. No começo, fiquei meio sem jeito. Afinal, ele era de família importante. Quando apresentei ele para o meu pai e para a avó Nina, eles adoraram. O pai ficou todo orgulhoso de ver a filha com um rapaz tão direito. Eu e o João Carlos, a gente namorou por quase 2 anos antes de casar. Foi uma cerimônia linda, viu? Toda a família reunida, uma festa de arromba. Hoje temos 3 filhos que são o meu maior orgulho. O mais velho é o Antônio. Ah, esse foi uma homenagem e tanto pro bisavô dele, viu? Tem o mesmo jeitinho simpático do seu Antônio, sempre com uma história para contar. Depois veio o Ricardo Júnior, que é a cara do pai. E por fim, nossa caçulinha, a Maria Clara, que é doce que nem a bisavó Nina. E não para por aí, não. Esses 3 me deram 5 netos. Imagine só, eu, que cresci sem saber o que era família direito, agora tenho essa riqueza toda. Tenho Pedrinho e a Júlia, filhos do Antônio. O Ricardo Júnior me deu os gêmeos, João e José. E a Maria Clara teve a pequena Ana que botaram meu nome, veja só. Ah, minha querida, antes de você ir,
Deixa eu te contar sobre o que aconteceu com meu Totó. Sabe, a gente teve vários cachorros ao longo dos anos na nossa família. Cada um deixou sua marquinha no nosso coração. Mas o Totó, esse era especial. O Totó estava comigo desde a época que minha mãe ainda era viva. Imagina só, ele era como um pedacinho dela que ficou comigo todos esses anos. Viveu 19 anos, o danado. Quase 2 décadas de companheirismo. E não é que esse cachorro era um herói. Foi ele que salvou a vida da Luna, minha irmãzinha, naquele dia no parque. Se não fosse por ele, nem sei o que teria acontecido. Acho que foi ali que o Totó ganhou um lugarzinho especial no coração de toda a família. Nos últimos tempos, coitadinho, já estava bem velhinho. Nem dentes ele tinha mais. A gente fazia uma papinha especial para ele comer. No final, ele perdeu aquele jeito alegre dele, sabe? Um dia, ele se deitou no cantinho preferido dele, debaixo daquela árvore antiga, e não levantou mais. Chorei feito criança nesse dia. A gente enterrou ele ali mesmo, no jardim da mansão. Fizemos até uma plaquinha com o nome dele. Às vezes eu vou lá, sento perto e fico lembrando de todas as aventuras que a gente passou junto. O Totó foi mais que um cachorro, viu? Foi meu melhor amigo. Ele viveu para ver tudo dar certo no final. E isso me conforta, saber que ele teve uma vida boa e feliz com a gente. E você, meu bem, já teve um amigão de 4 patas que marcou sua vida assim? Um companheirão que esteve com você nas horas boas e nas ruins? Me conta nos comentários sobre esse bichinho especial que fez parte da sua história. Como era o nome dele? Que lembrança gostosa você guarda desse tempo juntos? Quero saber tudo. Minha filha, a vida dá muitas voltas. Às vezes a gente pensa que está tudo perdido, que não tem mais jeito. Mas olha só como as coisas podem mudar. De uma menina sozinha no mundo que quase ficou aleijada, virei essa vovó coruja, cercada de amor por todos os lados. Bom, agora vai, que já está ficando tarde. Volte sempre que quiser ouvir mais histórias desse canal aqui. Vai com Deus, minha querida. E não esquece de passar o dedo no like antes de sair.